Olá, 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 boa noite a todos, Leonardo Vieira aqui com vocês, falando sobre direito tributário. Vamos fazer essa live hoje, começando pontualmente, 7h27 aqui de Cuiabá, 8h27 aí de Brasília. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho para a gente começar. Boa noite a todo mundo que está entrando, obrigado pela presença de vocês. E vou dizer, deixa eu fixar o comentário aqui primeiro. E daqui a pouco eu vou dizer sobre qual é o tema. Pera aí, deixa eu fixar aqui o tema. O tema vai ser 2 besteiras e 5 coisas importantíssimas de direito tributário. Pronto, fixado o tema. Por que você vai falar 2 besteiras são besteiras? Porque às vezes cai besteira também, tá? Vamos lá? Gente, seguinte. Aline, seja bem-vinda, Aline. Você ligou na hora, né? 7h27. Então, sem mais demora, já temos 1 minuto aí de live. Seguinte, eu ontem no meu Instagram, eu lancei algumas perguntas sobre direito tributário. Domingão, nada pra fazer. Lancei algumas perguntas e vi que muita gente teve bastante dificuldade em responder várias das minhas perguntas. Algumas perguntas um pouco mais capciosas, algumas perguntas um pouco mais práticas e algumas perguntas com umas besteirinhas que você pode se confundir. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo, ninguém fez nenhum comentário aí. Então, se estiverem me ouvindo, se estiver tudo ok, dá um legalzinho, um joinha e só dá um alô aí, só para eu poder continuar, para não ficar falando besteira aqui sozinho. Estão me ouvindo aí, gente? Se estiverem ouvindo, dá um... Tá, Cris, valeu, Cris, todo mundo me ouvindo, né? Então vamos lá. Seguinte, eu vou falar hoje sobre 2 besteiras e 5 coisas importantes de direito tributário. 2 besteiras e aí, à medida que eu for fazendo, eu vou vendo as perguntas que eu lancei ontem lá no meu Instagram. Geraram muita conversa, muita polêmica, muita pergunta. Vou trazer pra cá hoje. E eu vou dizendo a pergunta e depois vou explicando para vocês, vou trazendo esse conteúdo de direito tributário para tentar ajudar. Quem quiser participar pode ir falando aí que a gente vai interagindo, beleza? Seguinte, a primeira pergunta é a seguinte, e eu vou começar do princípio e vou seguindo para a coisa que eu considero mais difícil. Renário entrou, bora Renário. Seguinte, os princípios tributários são mesmo princípios ou são regras? Essa pergunta parece uma pergunta meio idiota, né? Mas aí eu te peço para se imaginar numa prova oral. Essa seria a primeira pergunta que eu faria para um candidato. Seria uma boa primeira pergunta para desestabilizar o cara. Doutor, princípios tributários são princípios ou regras? O cara se olha assim, rapaz, princípios tributários são princípios mesmo ou não? Fala, Zé. E essa é uma questão que tem uma pequena polêmica, não vou me aprofundar nisso, e essa é a primeira besteira que eu tenho para falar hoje. Princípios tributários, eles são obviamente tratados como princípios pela doutrina, e assim são chamados, mas não são chamados de princípios pela Constituição e nem pelo CTN, tá? Muitas vezes o que a gente entende como um princípio tributário, ele tem todas as características de uma regra naquela nossa diferenciação famosa que todo concurseiro ama entre princípios e regras. Aquela ideia de normatividade de ambos e da separação em que princípios seguem a regra do mais ou menos, que do Working fala, e as regras, a ideia do tudo ou nada, fala Chico. Nessa condição, você tentar entender o princípio da anterioridade como de fato um princípio é muito difícil. Não é possível instituir tributo sem que haja lei anterior. Não é possível cobrar tributo para fato gerador ocorrido anteriormente à lei. Onde há aí aquela possibilidade de ponderação, aquela possibilidade de aplicação ponderada pela regra do mais ou menos, pela ideia do mais ou menos. Então, há alguns princípios que você pode analisar na Constituição Federal, e esses princípios normalmente são limitações constitucionais ao poder de tributar, que eles não têm o caráter efetivo de princípio. E aí, o que é que você está falando para um lado para o outro que é princípio, não é? Então, para a prova,
em qualquer prova de primeira fase e até de segunda, você pode usar tranquilamente a expressão princípio tributário, por mais que ele não seja um princípio efetivamente. Por mais que quando a gente fala em princípio da anterioridade, quando a gente fala em princípio da irretroatividade, veja só esse princípio. Princípio da vedação às isenções heterônomas. Vedação às isenções heterônomas é um princípio. Isso de fato não é um princípio. O princípio que circunda a vedação à isenção heterônoma é o princípio federativo, é o pacto federativo. Mas, para provas, leve com você que pode chamar de princípio, não precisa se preocupar com essa besteira, mas eu quero que você fique bem atento para uma prova oral. Chico já falou e é isso que eu quero falar. Eu quero que você fique preparado para que no dia de uma prova oral, se o examinador fizer a pergunta, o Ricardo Alexandre fala, viu, concurseiro latinense, concurseiro colatinense, é lá de Colatina, né, acho que é a cidade. O Ricardo Alexandre acho que trata disso, eu não tenho certeza, mas numa prova oral eu quero que você esbanje conhecimento e diga, olha excelência, os princípios tributários, por mais que adotando aquela diferenciação entre princípio e regras e reconhecendo a normatividade de ambos, ele não tem o caráter em muitas das situações como anterioridade, retroatividade, vedação às isenções heterônomas, eles não têm aquele caráter de princípio realmente, eles funcionam na verdade como uma regra tributária. Tá? E não tem princípio tributário não, professor? Tem o princípio, por exemplo, do não confisco. Ele é um princípio muito mais adaptável, ele não tem aquela incisividade que a gente busca ali, incisividade, a palavra tá certa, que a gente busca ali nas regras, tá? Um outro princípio que a gente pode puxar lá das nossas regras tributárias, das nossas normas tributárias, e que tem sim um caráter de princípio. E ele é a minha segunda pergunta, é a segunda besteira que eu trago aqui para você. No começo a gente vê as besteirinhas e depois a gente vai evoluindo. A segunda besteira é a seguinte: o que é o princípio da calculabilidade? O que é o princípio da calculabilidade? Quem souber vai respondendo aí, eu vou beber uma água para ver se alguém responde alguma coisa legal. Vai, Chico, bota para lascar. Tá conversando aí? Princípio da calculabilidade. Isso é mais uma intenção minha aqui de te trabalhar aspectos de prova subjetiva e de prova oral. Isso pode cair também em prova objetiva, tá? Princípio da calculabilidade não muito tratado pela doutrina, por aquela doutrina concurseira comum que a gente estuda mais, né? Mas nada mais é do que o princípio, do que eu chamo no meu livro, o meu livro em coautoria com o professor Evandro, que vamos lançar ainda esse ano, mas ainda não está pronto, tá? Eu chamo de macroprincípio da não surpresa. Macroprincípio da não surpresa, e dentro dele, aí a gente tem o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade nonagesimal, o princípio da noventena, tá? Chico, essa ideia de calculabilidade tem as especificidades de direito constitucional, depois a gente conversa um pouco sobre isso, realmente. Mas aqui em direito tributário, o princípio da calculabilidade, ele se confunde ou ele é muito parecido com o macroprincípio da não surpresa, dentro dos quais estão a anterioridade anual, a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade. Beleza? Por que calculabilidade? Bem fácil. A ideia da tributação é uma ideia muito invasiva. Se há uma situação que não o direito penal, de invasão na propriedade, aí tem a desapropriação, é muito forte, mas o direito tributário ele se irraga para todos os cidadãos, buscando o patrimônio do cidadão pelo simples fato dele ganhar dinheiro. Veja só que absurdo. O simples fato de você auferir renda ou fazer negociações civis, negócios jurídicos, te determina a tributação. Você fica sujeito à tributação. Para que existe então o princípio da calculabilidade, o macroprincípio da não surpresa? Para que nessa atividade de ingerência do patrimônio privado pelo poder público, ingerência no sentido de invasão, né, de tributação,
para que haja aí previsibilidade, para que você consiga se organizar. Mas professor, que besteira, ninguém se organiza nada de negócio de tributo. Chega 30 de junho, inclusive, prazo aí para imposto de renda, o cara vai lá e vê quanto é que deu e paga. Isso você. Imagine uma empresa que fatura, sei lá, 50 milhões, 200 milhões por mês, não sei, e a tributação representa muito, mas muito do seu fluxo de caixa, dos valores que fazem aquela empresa viver. Uma falta de planejamento tributário, uma alteração em legislação tributária que prejudique essa empresa, sem que ela possa, faturamento do revisão PGE, eu falei bem, obrigado, René, é mais ou menos nessa casa aí dos 200 milhões, provavelmente você está desviando todo o dinheiro, porque eu não tenho visto essa grana, né, mas ok. Então, o princípio da calculabilidade faz com que você tenha previsibilidade, com que você consiga organizar suas contas. E só assim a tributação vai ser legítima, vai se adequar ao Estado de Direito. Beleza? Sobre o princípio da calculabilidade. Eu estou com o computador aqui do lado para pegar o número dos recursos extraordinários, tá? Que agora a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. E agora, saindo da calculabilidade, já entrando num tema correlato, isso tem que fazer o seu IR, vale lembrar. Fazer o seu IR é uma obrigação, o que, Chico? Obrigação principal ou obrigação acessória? Obrigação acessória. Obrigação de fazer no interesse da arrecadação tributária, no interesse da fiscalização tributária. Já vimos um pontinho aqui a mais. Seguinte, quando se fala em princípio da não surpresa, existiu um ponto muito polêmico. E Chico, que está aqui acompanhando essa live, ele vai lembrar, que é o caso da revogação de benefício, revogação de incentivo fiscal. Tá lembrado, Chico? Isso caiu naquela segunda fase da PGE Rio Grande do Sul de 2011, 12, que você foi em primeiro lugar. Lembra? Eu acertei essa, mas errei a outra e acabei ficando. Mas você deve lembrar dessa. E é muito interessante isso, porque naquela fase, Chico, que você fez, prevalecia um entendimento que não prevalece hoje. Se liga. Vamos imaginar uma situação de uma empresa, uma situação jurídica aqui, em que haja... Deixa eu dar uma esfriada nesse ar-condicionado que eu já tô suando. Tô em Cuiabá, viu, gente? Cuiabá é um pouco quente. Vamos imaginar uma situação em que, e aí tem que obedecer a anterioridade ou não. O Colatina Boy ali já trouxe a parada da coisa. Mas é o seguinte, vamos percorrer um pouquinho o caminho. Se você tem um benefício ou incentivo fiscal, isso significa que você tem uma redução na sua carga tributária, beleza? Você tem uma redução na sua carga tributária, você paga menos tributo. Se você paga menos tributo, eu te pergunto, à medida em que há uma futura, uma posterior, uma superveniente alteração legal que exclui esse benefício, há uma melhora, uma piora ou uma manutenção do seu status quo. Você tem uma piora na sua situação tributária, concorda? Tem. Você tem uma situação piorada. Se você tem uma situação piorada, não tem que obedecer a calculabilidade? E aí, tem ou não tem? O grande detalhe era, para obedecer o princípio da calculabilidade, que está ali enquadrado como princípio, macro princípio da não surpresa, e dentro dele tem o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade determina que a lei só valha para o ano seguinte. Então, se uma lei altera o tributo hoje, grosso modo aqui, ela só vale no ano seguinte. Ela só vai te prejudicar, digamos assim, no ano seguinte. Quando ela tira um benefício fiscal, isso tem que efeito? Piorou a situação, então deveria se observar. E aí houve discussão sobre isso. Em 2012, o STF disse o seguinte, olha, isso se trata de mera política econômica. Não há aqui o aumento do tributo. Há aqui o mero restabelecimento da situação anterior. Foi isso que Chico respondeu em 2011, lá na PGE do Rio Grande do Sul, e acertou, tá? Ele acertou. Concorda, Chico? Responde aí. Lá em 2011, Chico respondeu que essa alteração legislativa, ela não precisava observar a anterioridade. Ok? O STF evoluiu desse entendimento em 2014
A primeira turma entendeu de modo diferente. A primeira turma disse o seguinte, olha, eu vou ler aqui. O STF entendeu que ato normativo que revoga um benefício fiscal anteriormente concedido configura aumento indireto de tributo. E se é aumento indireto de tributo, deve estar sujeito ao princípio da anterioridade tributária. O STF entendeu isso e agora se liga nisso. Eu vou ter que ler, não tem como. Questão de promotor de justiça de Minas Gerais, realizado em 2019. Em 2019, banca Fundep, não conheço, mas vamos fingir que ela é famosa. Fundep, gestão de concursos. Vejam só o que a banca diz. Veja só, isso está no enunciado. A primeira turma do STF, em julgamento ocorrido 26 de outubro de 2018, decidiu por unanimidade não dar provimento ao recurso extraordinário, blá 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 blá. O tribunal considerou O tribunal considerou que a revogação de benefício fiscal provocaria uma majoração indireta do tributo, o qual, por essa razão, deveria ser submetido ao princípio da não surpresa, buscando em especial garantir a segurança jurídica ao contribuinte. E aí ele fala, só que ele está falando aqui de uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ele falou lá num ponto que eu omiti de vocês. Aí ele pergunta, nessa hipótese, a Corte garantiu a aplicação de qual princípio constitucional em matéria tributária? Essa é fácil, né? Ela garantiu o princípio da anterioridade. Só que o detalhe é que a prova trazia princípio da anterioridade e princípio da anterioridade nonagesimal. E a resposta era princípio da anterioridade nonagesimal. Por quê? Porque as contribuições para o financiamento da Seguridade Social se sujeitam apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal e não à anterioridade anual, tá? Então, essa questão aqui, ela era fácil se você conhecia o entendimento da primeira turma do STF, mas ela tinha esse ponto a mais, ela trazia uma contribuição para financiamento da Seguridade Social que não precisava observar a anterioridade anual e somente a anterioridade nonagesimal. Tranquilo? É muita sacanagem, mas pegou muita gente. E aí vem o segundo detalhe disso aqui. Se liga, eu tinha um julgado de 2012 da segunda turma, tinha um julgado de 2014 da primeira turma. O que é que eu dizia à época? Eu dizia, olha, para mim o que prevalece é o entendimento de 2014, porque é o mais recente, é de turmas diferentes. Os entendimentos eram de turmas diferentes, mas a gente ficava com a tese favorável ao Estado, ou a gente ia com a tese mais nova, para o que a gente podia alegar. E aí, acabou esse problema. Acabou esse problema, você não tem mais esse problema. O STF, se liga, 20 de novembro de 2019, RE, quem tiver com papel, quem quiser anotar, 564225, RE 564225. O STF, pelo seu pleno, em novembro do ano passado, reafirmou o entendimento que se aplica à anterioridade nonagesimal e anual, nas hipóteses de redução ou supressão de benefício ou incentivo fiscal. Beleza? Diz o STF, então, que se configura aí majoração indireta de tributo. Beleza? Acabou o problema. Acabamos também a nossa segunda besteira com o primeiro ponto importante da segunda besteira. Tá? Agora a gente vem para o que realmente importa. A gente vem para a confusão. Vamos pro bolo doido agora. Agora é o seguinte. A minha próxima pergunta é a seguinte. O que é penhora de mão própria? O que é penhora de mão própria? Eu vou beber água de novo e alguém responde aí, pelo amor de Deus. Alguém responde. Alguém tem que saber essa. Penhora de mão própria. O que é penhora de mão própria? Essa foi a que eu tive respostas mais criativas, né? Teve resposta para todo lado. Porque é um tema muito difícil. Um tema muito difícil de se achar. Eu posso dizer que eu te desafio a me dizer, eu não conheço, um livro de direito tributário desses comuns, de concurso, claro, que contenha tal informação, o que é uma penhora de mão própria. É garantir a execução com um aperto de mão. Seria a consensualidade na execução fiscal, né? Você chama o rapaz, faz um aperto de mão e fala, me paga, tá tudo certo, todo mundo se abraça. Todo mundo se abraça e aí você fez a penhora de mão própria. Seguinte, eu vou explicar o que é a penhora de mão própria como um exemplo. E você vai ver que negócio massa. Aninha Joque já falou, é um tipo de compensação. É nessa pegada aí. Se liga na situação, eu vou falar uma situação real aplicada aqui
por mim, aqui no meu trabalho, quando eu atuava no contencioso tributário. É o seguinte, existia uma empresa de energia que ela era nossa devedora. Ela devia alguns milhões, digamos assim. Ela devia alguma coisinha ali. E aí a gente buscava dinheiro e não conseguia, buscava dinheiro e não conseguia. Aí ela trazia seguro-garantia, discutia, aquela confusão toda, não se chegava a uma conclusão. A gente, com aquela sede arrecadatória, na verdade a sede arrecadatória, eu até ri, com aquela sede de justiça, a gente teve a seguinte ideia. E eu vou nominar aqui o Dr. Luiz Combá, Dr. Luiz Alexandre Combá, meu colega procurador do estado aqui de Mato Grosso, magnífico procurador, ele que teve essa magnífica ideia. O cara deve estar ali sozinho na sua sala, só pensando e maquinando como arrecadar mais para o estado. Isso é o papel do advogado público. E aí, lindamente, ele chegou e falou para mim dessa possibilidade. Ele falou assim, Léo, se liga, a empresa de energia está devendo a gente e todo mês a gente paga conta de energia para essa empresa, de todo o estado, né? Todos os órgãos do estado, escola, estádio, secretarias, procuradoria, e a gente paga todo mês para eles, sabe de uma? Significa então que eles têm o que com a gente? Eles têm um crédito, todo mês é gerado um crédito de, sei lá, 500 mil reais é a conta de energia do estado. Sabe de uma? Sabe como é que vai ser? Eu não vou mais pagar a conta de energia. Por que eu estou pagando conta de energia para esse cara que me deve? E aí o cara, espertamente, fez um pedido, uma penhora de mão própria. Significa isso. Você penhora o seu próprio débito. Eu, credor de uma dívida, penhorei o meu débito com o meu executado. Sacou? Então eu fui lá, pedi ao juiz, o juiz falou, olha, todo o valor que o Estado fosse pagar a essa empresa, ele não paga mais não. Ele remete tudo para a conta judicial e assim o Estado, credor, veja só, garante a execução em seu próprio favor, se desfazendo de uma dívida com o executado. Isso é uma coisa maravilhosa. Até onde isso é válido? O STJ tem um julgado de 2009 aceitando isso, e aí fala que os créditos têm que ser líquidos, os créditos têm que ser certos, têm que ser exigíveis, obviamente. Então ele busca ali os requisitos próximos da compensação. E o STJ em 2009, e por que eu digo em 2009? Porque eu não encontrei muito sobre a penhora de mão própria, não tem muita ressonância na jurisprudência ainda, não tem. Mas o STJ disse o seguinte, o STJ disse que essa penhora de mão própria, ela tem o mesmo privilégio, ela está na mesma ordem do depósito em dinheiro, que para quem lembra, é o primeiro na ordem do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, a ordem de penhora de bens na execução fiscal. O dinheiro é o primeiro, então ele disse, essa penhora de mão própria se equipara, porque ela tem o condão de diminuir ou de garantir com a mesma liquidez do dinheiro. Não precisa ser um débito oriundo de condenação judicial, né? Não, Chico, exatamente esse é o detalhe. Não era uma condenação judicial e não era uma relação litigiosa. Era uma relação do Estado pagando, no meu exemplo, pagando conta de energia. Então, se penhorou um crédito. Poderia ser, pensando numa iniciativa privada, poderia ser você sendo exequente de um cara, você já pedia a penhora da sua dívida com esse cara relativamente a outro negócio jurídico. Até onde isso vai, a gente vai ter que esperar a jurisprudência se manifestar um pouco mais sobre o assunto. Mas você agora já conhece, e se você tem interesse, anote aí. É claro que por intermédio do Poder Judiciário, o Judiciário tem que determinar isso, né? Senão vira autotutela. Eu quero que você anote o RESP em que o STJ falou sobre penhora de mão própria. RESP 829-583 do Rio de Janeiro. Beleza? Ministra Nancy Andrighi, para variar, dando show nos seus julgamentos. Quem gosta dela é Yasmin, doutora Yasmin, nossa colega aqui do Revisão PGE. Penhora de mão própria. Penhora de mão própria. Beleza? Gente, e falando em penhora, a gente vem para acho que a gente já está na nossa segunda pergunta importante. E essa pergunta é: penhora insuficiente e início de prazo para embargos. Penhora insuficiente e início. O Estado não poderia usar sua alta executoriedade ao invés de ser utilizado do judiciário? Rapaz, se o Estado pudesse fazer isso,
o Estado não precisava da execução fiscal, né? Ele já penhorava o dinheiro do cara e não pagava nada, fazia tudo na escrotice. Exercício do direito de retenção não é bem, porque não tá aquela dívida ali que a gente está pagando não está no bojo de um processo judicial, né? Aquela dívida, ela é uma dívida de trato contínuo, de pagar uma concessionária de energia, então não se enquadra bem, mas poderia ter uma outra medida judicial alegando que é direito de retenção e que esse direito seria legítimo, seria uma possibilidade. Aí, não é quando o município executa a si próprio, eu esqueci o nome do município, mas isso aconteceu essa semana, não sei se o pessoal está sabendo, um determinado município executou a si próprio, veja só, ele executou a si próprio, e como se não bastasse, aí que lasca tudo, ele não se localizou. Ele não se localizou na hora da citação. O município executa a si mesmo e não se localiza na citação. Se liga, né? Palhoça do Norte, alguma coisa assim. O município de Palhoça fez essa palhaçada. Gostou, Chico? Esse é o tipo de piada que você faz. Amanda, prepara, viu? Procuradora de Campinas. Você executa a si mesmo e não se localiza. Citação infrutífera. É capaz do cara pedir citação por edital e vem o juiz e decide com a decisão de saúde, de concessão de medicamento. E aí a gente vê a esquizofrenia da justiça. Mas vamos pular, vamos seguir. Juliana Scarcelli, e aí Juliana, tudo bom? Vamos lá. Penhora insuficiente e início do prazo para embargos. Para explicar isso, você tem que entender uma coisa antes. Você tem que entender uma coisa muito importante antes. Isso eu vou ousar aqui. Se o professor Marco Antônio Rodrigues estiver aqui, dá um alô. Professor da UERJ. Eu estava assistindo uma live dele com o Didier, o Fred Didier, acho que foi quinta, sexta, não lembro. E eles discutiam esse tema. E eu concordo com o Palhoça Santa Catarina, grande cidade. Eu concordava com o professor Marco Antônio Rodrigues e discordava do Didier. Como discordo do Didier nesse ponto, junto com o Leonardo Cunha, veja que petulância minha, desde 2010, que esses dois têm esse entendimento. O entendimento é o seguinte: o artigo 16, abre aí, Lei 6830, abre aí no seu computador, dá uma olhada, só não sai da live. O artigo 16 da Lei 6830 fala que os embargos à execução fiscal, que tem natureza de ação, não tem natureza de defesa, não tem natureza de contestação, anota esse ponto, é importante, já caiu em prova oral que eu fiz, tá? Os embargos que tem natureza de ação e por isso tem que ter valor da causa, tem condenação em honorários e aquilo tudo, fecha parênteses, os embargos, segundo o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, artigo 16, parágrafo 1º, não são admissíveis enquanto a execução não estiver garantida. Não são admissíveis embargos à execução fiscal enquanto a execução não estiver garantida. Qual é o problema disso? A lei está clara, a Lei 6830 é clara, como diriam os advogados de beira de esquina, clara e límpida como a luz solar reluzindo nas águas do Atlântico. Se alguém nunca viu isso numa petição, não sabe o que é viver. É bom demais essa galera que faz assim nas petições. É claríssimo, o artigo 16, parágrafo 1º diz isso. Mas aí vem o Didier e o Leonardo Cunha com o seguinte entendimento. Olha, o artigo 16, parágrafo 1º é de 80, Lei 6830 de 80, clareza meridional, e esse artigo 16 da Lei 6830, ele é de 80, quando não sei se está certo, quando estava vigente o CPC de 73, tá? E na vigência do CPC de 73, com a redação original do artigo que previa os embargos à execução de título extrajudicial, havia a previsão da necessidade de garantia da execução. E aí eles dizem, olha, a Lei 6830 somente reproduziu o que constava naquele CPC. Só que houve, gente, uma alteração, salvo engano, em 2005, que fez com que, no regime geral do CPC, não fosse necessária mais a garantia da execução para oposição de embargos. Aí ele fala, olha, veja só, o Didier fala isso. Didier, se está me ouvindo, peço desculpa, mas
Seria massa se o Didier aparecesse aqui dizendo alguma coisa. Na verdade, eu discordo do Leonardo. Mas veja só, o Didier, ele diz o seguinte, pra mim é aberrante. Mas ele é advogado, ele tá no lugar de fala dele e eu tô no meu lugar de fala como procurador. E vocês também querendo ser procuradores, é melhor estarem no meu lugar de fala. É o seguinte, ele diz, olha, se o CPC foi criado só repetindo aquela norma do CPC e aquela norma do CPC foi alterada, então não se aplica mais a norma da lei de execução fiscal. Ela não tem mais aplicação e se aplica o regime geral do CPC. Para mim não faz sentido. Para mim o sentido que faz é, confirmando o entendimento do STJ de em reiteradas situações, lei especial prevalece sobre lei geral. E a previsão da aplicação subsidiária do CPC em relação a executivos fiscais só vale em hipóteses de subsidiariedade. E quando é que se aplica a subsidiariedade? Quando há omissão, obscuridade, falta de alguma norma expressa na lei de execução fiscal. Yuri Nadaf, meu amigo Yuri Nadaf, estamos te esperando aqui na PGE, viu? Yuri Nadaf, nosso ex-aluno aqui do Revisão PGE, lá em 2016, foi aprovado aqui na Procuradoria do Estado de Mato Grosso, está esperando nomeação, em breve vamos discutir esse tipo de coisa na carreira. E Chico concorda comigo, por óbvio, porque ele tem que concordar comigo, ele é obrigado como meu sócio, mas você também tem que concordar comigo, porque veja só, a lei de execução fiscal não revogada, não inconstitucional, ela diz expressamente, lê aí o artigo, deixa eu ver se eu tenho aberto, não tenho aberto aqui, mas ela diz, não são admissíveis embargos do executado antes de garantir a execução. Pelo amor de Deus, onde é que está o mote para a aplicação da subsidiariedade e para a aplicação do CPC? Expresso, claro e límpido, com clareza meridional, como diria o advogado Francisco Braga em suas petições maravilhosas de soltura de presos lá em São Paulo, as quais ele não faz. A pergunta então foi a seguinte: penhora insuficiente, qual o início do prazo para embargos? Peraí, professor, você acabou de dizer que tem que ser penhora total, tem que estar garantida a execução. Não a mote. Tem que estar garantida a execução para que possam ser feitos os embargos, serem opostos. E aí? Veja só. Primeiro ponto. Qual o prazo, quando se inicia o prazo para embargos pelo artigo 16, no caso de penhora? Não é da data da penhora, tá? Não é da data da penhora, é da data da intimação da penhora. Jair Lira, segura essa pergunta, já a gente conversa. O prazo para embargo se inicia da intimação da penhora. Mas essa penhora, se não for integral, o cara pode opor embargos? E aí a minha... Não use não, Fernando, eu tô brincando. Não use não, pelo amor de Deus. Não use isso, não use. Use claro como a luz da lua. Prossiga, aí você usa esse tipo de expressão na sua peça, eu vou dar risada, digo logo. Intimação dos embargos, vamos lá, penhora insuficiente, lembrei. Só se admite a análise, o conhecimento dos embargos se a penhora for total, tá? Se estiver efetivamente garantida a execução fiscal. Há exceções daqui a pouco a gente trata. Mas, temos mais 27 minutos, vamos correr. Mas, se a penhora for insuficiente, entende o STJ que o prazo para oposição de embargos se inicia da intimação da penhora insuficiente, tá? Eu vou lá, devo 1.000, penhoram 100 da minha conta, então a penhora é insuficiente. Eu sou intimado que penhoraram R$100 da minha conta. Eu falo, opa, tô de boa. A penhora não é total, eu não posso nem embargar, vou ficar quieto. CJ fala, amigão, você foi intimado de uma penhora, você já tem que opor seus embargos. E vem o detalhe, mas para que eu vou opor embargos? Você tem que opor embargos porque o seu prazo já começou, você tem 30 dias para opor embargos. Se você não opuser tais embargos, o que é que acontece? Perdeu o prazo, transitou, a execução passa a ser definitiva. Mas, se você embargou, veja que sacanagem,
você também não vai ter seus embargos conhecidos se você não complementar a penhora. Há um requisito aí que tem que ser cumprido, que é a garantia da execução. O STJ então diz o seguinte, olha, o prazo para a apresentação dos embargos da execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima. Veja que é escroto. Excessiva ou ilegítima. E não da sua ampliação, redução ou substituição. Então, a primeira penhora, a intimação da primeira penhora, é o marco inicial para a oposição dos embargos, tá? E eles não serão conhecidos se a penhora não for complementada. E aí vem outro entendimento do STJ, que é o seguinte: o juiz não pode extinguir de ofício sem antes oportunizar ao executado, ao embargante, a possibilidade de complementar a garantia da execução. Senão haveria aí uma ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do princípio da cooperação processual. Beleza? Entendimento do STJ também nesse sentido. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta muito interessante. Pode haver embargo de terceiro sem que este tenha que garantir o juízo? Até onde sei, pode. Os embargos de terceiro são diferente, né? Você é terceiro na relação, você teve o seu patrimônio ofendido sem que você seja o executado, sem que você seja o devedor. Então os embargos de terceiro não tem essa previsão. Na lei de execução fiscal aplica o CPC normal e segue tranquilo a vida. Beleza? Valeu, Ilmo, você está sempre aqui. Grande abraço. Eu tenho uma pergunta. A penhora é insuficiente. A Fazenda foi lá e pediu R$1.000. Penhorou 100. O que é que o juiz faz? De ofício. Reforço da penhora. O STJ veda essa possibilidade. No julgado, inclusive, em recurso repetitivo, que eu acho que eu não anotei aqui, mas foi no repetitivo, tá? O STJ disse, olha, não pode o juiz determinar a penhora de ofício, porque o reforço da penhora de ofício, porque a execução corre no interesse do credor. Eu discordo veementemente desse julgado. Veementemente. Não faz sentido. Se o juiz segue na mesma linha de bem a penhorar, ou seja, se ele segue o rito do artigo 11, que segue a ordem dos bens a penhorar, não faz sentido nenhum para mim que o juiz não possa determinar o reforço da penhora de ofício, que ele não possa fazer o novo bacenjude sem intimar o credor. É óbvio que o credor também pode recusar o bem eventualmente penhorado. Quando a gente fala em dinheiro, não há recusa. Mas vamos pensar aqui num carro, né? Penhorou um carro, o juiz vai lá e manda penhorar o outro carro. Qual o problema? Para mim, o juiz poderia, mas vamos lá. Vamos esquecer os posicionamentos leonianos e vamos ficar no posicionamento do STJ. O STJ diz, e isso cai em prova, tá? Isso cai em primeira fase, que é vedado o reforço da penhora de ofício pelo juiz. Beleza? Agora, vamos para a cereja do bolo de hoje. Vocês estão vendo que eu estou gritando, né? Eu falo gritando, foi bom. Tá ouvindo a gritada aí, Natália? Deve estar ouvindo lá fora minha gritaria. Pois é, Fernanda. Eles gostam da morosidade, eles gostam da burocracia. Seguinte. Essa é a pergunta de ouro. Essa é a pergunta mais importante da noite. Que é a seguinte. A pergunta de hoje é a seguinte. Essa é a que você está esperando, Chico. Essa é a que você está esperando. A legitimidade subsidiária da Fazenda Pública na execução de multa penal. A subsidiariedade da Fazenda Pública na execução de multa penal. Vou tentar explicar rapidamente o imbróglio, a confusão, o bolo doido. É o seguinte. O artigo 51 do Código Penal previa... Tá ouvindo a gritaria daí, né, Natália? Foi mal. O artigo 51 do Código Penal sempre previu lá a multa penal. E ele dizia que a multa penal é uma dívida de valor e que tem que ser cobrada e blá blá blá, e a Fazenda que tem que cobrar e por aí vai. Parece que sim, né, Ion? E aí surgiu o grande debate de quem é a legitimidade para cobrar essa multa penal. E aí alguns posicionamentos, algumas ideias anteriores. A multa penal é dívida de valor ou ela tem natureza de sanção penal? O STJ tem firme jurisprudência recente de que se trata de sanção penal, de que não perde a natureza penal.
tá? De que a multa não perde a natureza penal. Mas ao mesmo tempo, tanto a lei quanto o próprio STJ diz que se trata de dívida de valor. E o STJ sempre disse, e vejam só o entendimento que era sumulado pelo STJ, na súmula 521, só uma voltinha. Isso tudo começa com a lei 9296 de 96, que institui essa ideia de dívida de valor. Deem uma olhada no Código Penal, senão a gente vai lá no começo de tudo e vai confundir tudo aqui. Súmula 521 do STJ. A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública, falando sobre as multas penais. O STJ falava que era exclusiva. Tá? Súmula 521. Mas o MP é o titular da ação penal, né? Ele que persegue as sanções penais. E aí, com esse artigo 51 do Código Penal vigente, deixa eu ver se eu acho aqui também, deixa eu abrir aqui o Código Penal. Código Penal, para a gente pegar a redação anterior, 51, dizia... Pô, tá compilado aqui. Já tem a nova, pelo menos. O artigo 51 do Código Penal foi julgado pelo STF e, na situação, o STF foi definir de quem era a legitimidade. Da Fazenda Pública ou do Ministério Público. O que é que o STF disse quando julgou a ADI 3150? A ADI 3150, o STF disse o seguinte, olha, se trata de multa penal, tem caráter penal, e o Ministério Público é quem tem a legitimidade. O Ministério Público é quem tem a legitimidade para perseguir essa multa. Mas, se o Ministério Público não o fizer, cabe à Fazenda Pública, de maneira subsidiária, fazer. E a Fazenda, então, ela pode ajuizar, ela pode cobrar essa multa penal se houver inércia do MP por 90 dias. Esse é o julgado da ADI 3150, salvo engano, de 2019 ou é de 2018. Chico deve lembrar aí, se alguém souber o ano, me diga. Mas calma, viu, Ilmo? Não saia, porque não é só isso não a resposta. Primeiro o Ministério Público, depois a Fazenda em caso de inércia do Ministério Público. Esse foi o julgamento do STF em 2019 ou 2018, na ADI 3150, 2019, valeu, Chico. Em 2019 o STF decidiu isso. Nesse meio tempo veio o chamado pacote anticrime. Veja que loucura e que lindeza que é o direito. O pacote anticrime trouxe um problema para o direito tributário. O pacote anticrime trouxe um problema para o direito tributário. Veja que massa. Trouxe um problema para o direito processual tributário. O pacote anticrime previu uma nova redação para o artigo 51, Lei 13.964 de 2019. Diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Será competente o juiz da execução penal e não o juiz da Fazenda Pública, né? Então, tem aquela natureza penal, mas é considerada dívida de valor. Aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, vamos lá. É uma multa penal. O STJ, depois desse julgado, já disse que tem natureza penal, tá? O STJ já disse, mesmo tendo a alteração do pacote anticrime, tem natureza penal, pela vara de execução penal, ou seja, um juiz criminal que julga, que processa, mas segue as normas da lei de execução fiscal, segue as normas da dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Veja que doideira. Com base nisso, eu te pergunto, se mantém aqui, dezembro de 2018, Bocha, eu te pergunto, se mantém aqui a tal legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, veja que agora a lei diz que será processada no juízo da execução penal. Olha, foi publicado hoje que não poderá extinguir a punibilidade sem antes pagar a multa penal. Foi justamente confirmando a natureza penal. Foi do STJ, eu acho, não foi, André? Alguém me mandou esse julgado pelo direct falando lá sobre essas questões. Me confirma se foi isso mesmo. Tá. E aí, eu te pergunto, manteve ou não manteve? Antes de te dar a resposta, eu quero te dizer o seguinte. Veja que loucura.
O STF julgou embargo de declaração na ADI 3150 e esse julgamento ocorreu 20 de abril de 2020. Veja, 20 de abril de 2020, já vigente o pacote anticrime, já vigente essa nova redação. O questionamento que a AGU fez na situação foi o seguinte, olha, se a legitimidade primeira é do Ministério Público, o que acontece com todas as execuções de multas penais que eu fiz de cara, sem esperar o Ministério Público? São todas nulas? Vai ter que se extinguir tudo? Como é que é? E aí ele opôs os embargos de declaração, pedindo a modulação dos efeitos. O STF, então, veja só, 20 de abril de 2020, já vigente a nova redação do artigo 51 do Código Penal, o STF não tratando sobre nada do artigo 51 e da nova redação, no voto do ministro, que eu não lembro quem foi, não lembro agora, não vou lembrar, não tratando da nova redação, o STF disse o seguinte, olha, vamos modular, porque tem muita coisa aí, o objetivo do julgamento do STF, veja só o que ele disse, o objetivo do julgamento do STF foi conferir maior proteção àquela multa penal, então a gente permitiu que fosse o MP, o titular, mas que houvesse um subsidiário para não deixar essa dívida morrer, para não deixar essa multa sem ser executada nunca. Então, Barroso foi o relator e julgou os embargos. Então ele disse, olha, se a gente previu e buscou essa ideia de maximizar a proteção da multa penal, não faz sentido agora a gente deixar que, por conta da nossa decisão, sejam anuladas as execuções propostas anteriormente com base na lei anterior, e ele não fala da alteração do pacote anticrime, e com base na súmula 521 do STJ. Não faria sentido. Marco Aurélio foi vencido, legal. Esse julgamento foi publicado 20 de maio de 2020, um mês e 2 dias, e aí o STF modulou no seguinte sentido: devem ser modulados temporalmente os efeitos da decisão, de modo a estabelecer, anote, de modo a estabelecer a competência concorrente. Quando ele fala competência, ele quer falar legitimidade. A legitimidade concorrente, e não só aquela legitimidade subsidiária da Fazenda, para a regra geral, que é daqui para o futuro. E aí ele fala, olha, estabelecer a competência, leia-se legitimidade, concorrente da Procuradoria da Fazenda Pública, quanto às execuções findas ou iniciadas na data do trânsito julgado da ADI. Tá? Então, execuções findas, então as findas são mantidas, não há nulidade. As também iniciadas até o trânsito julgado estão válidas, tá tudo ok. O que vier depois, a interpretação que se faz é que o STF quis dizer então que o que vier depois, a legitimidade é do MP e a legitimidade subsidiária é da Fazenda Pública. Beleza? As multas penais elas vão para o fundo penitenciário. Mas isso é tema de direito penal, não vem prejudicar aqui minha vida não. Qual sua resposta agora, então? Mas você está dizendo aí que tem que manter a legitimidade subsidiária. Eu juro a você que não tem resposta hoje. Hoje não tem resposta na jurisprudência. Então a gente tem que, e aí eu sigo e me rendo ao que o professor Francisco Braga conversou comigo hoje, a gente tem que ficar com o que a gente tem na mão. E o que a gente tem na mão é uma decisão do STF, um julgamento de embargos de declaração do STF, já vigente a nova lei, em que ele não se manifestou e ele manteve aquele entendimento. As bancas em geral, em primeira e segunda fase, não devem cobrar esse entendimento em primeira fase para fazer você se quebrar sem blindar a questão. Então ele vai dizer, segundo o entendimento do STF, o entendimento do STF é legitimidade subsidiária da Fazenda Pública. É esse o entendimento do STF, com a modulação de efeitos. A aplicação ou a interpretação da nova norma, essa pode ser cobrada de você em prova de segunda fase oral. Então, nessa hora, eu quero que você diga tudo que eu disse. Tudo que eu disse de maneira muito mais objetiva, sem as piadinhas e sem a interferência do Francisco Braga e dos colegas aqui fazendo gracejos, tá?
Então, eu quero que você responda toda a história numa prova subjetiva e numa prova oral, tá? E eu aconselho você a sempre falar que prevalece a posição do STF enquanto não houver alteração. Então, a legitimidade seria do Ministério Público e subsidiária da Fazenda Pública, com um detalhe. Eu quero que você fale de todo jeito, em toda situação. Não deixe de falar uma coisa. Você vai ter que falar na expressão superação legislativa, que é a ideia que a doutrina tem trazido para essa situação. Tem dito que houve uma superação legislativa, ou seja, o legislador superou o entendimento jurisprudencial, fazendo uma alteração na norma para prever que a competência, leia-se legitimidade, estou errando igual o Barroso, a legitimidade é somente do Ministério Público, tá? Cenas dos próximos capítulos, mas eu quero que você fale em superação legislativa. E vou te dizer mais, o Eugênio Pacelli e o Gabriel Habib, eu peguei dois nomes difíceis, né? Ambos defendem a ideia de superação legislativa, mas eles são penalistas, eles não são, são processual penal, acho que ambos, né? O Gabriel Habib é penal. Ambos não sabem do que falam no nosso assunto sobre Fazenda Pública, beleza? Qual o julgado? ADI 3150. ADI 3150, leia obrigatoriamente os embargos de declaração que foram publicados dia 20 de maio. Beleza? Gente, 8h18. Posso continuar? Tenho mais algumas perguntas difíceis, algumas perguntas boas. A gente matou aqui a cereja do bolo de hoje, mas eu tenho uma muito massa que eu só vou responder se Chico prometer fazer uma live ainda essa semana de conteúdo falando alguma coisa legal de direito constitucional. Já vou até dar o tema. Chico, você tem que falar sobre os julgados do STF na pandemia, que vão ser objeto de prova. Bora, Chico. Aí ele some, ó. Só beber uma aguinha, dar uma relaxada. Opa, Chico se comprometeu. Chico se comprometeu. Que dia e hora? Pode postar aí. Ilmo já está acostumado, que é aluno do extensivo, com essa loucura. Mas vocês que não estão, fiquem tranquilos que eu não tô doido. Eu só tô um pouco agitado. Seguinte. Próxima pergunta, uma pergunta massa. Sabe de quando é o julgado? 12 de dezembro de 2019. Já prometi, Lazarento. Arrocha, Chico! Seguinte, 12 de dezembro de 2019. 12 de dezembro de 2019, o STJ decidiu o tema 444 da sua jurisprudência na sistemática de recursos repetitivos. Tema 444 do STJ, tá? Já vai abrindo aí, já vai mexendo aí. Vou achar o Léo. Pera aí, Chico. A pergunta que eu te faço é: qual o prazo para redirecionamento da execução fiscal em desfavor de um sócio devedor? Fazer uma explicação bem rápida para você conseguir entender essa ideia toda para quem está começando aí nos estudos. Existe o princípio da autonomia patrimonial entre pessoas jurídicas e seus sócios. Então, a dívida da pessoa jurídica ela não pode passar para a pessoa de seus sócios. Esse 1 tá ligado, suspensão do redirecionamento, 5 anos. O prazo é fácil, eu quero saber quando é que se inicia esse prazo. Dizer que é 5 anos é tranquilo. Ó, esse destacamento patrimonial, inclusive, entre pessoa jurídica e sócio, ele consta, e isso é importante, não na minha matéria, mas no Código Civil que eu estou abrindo aqui, vai lá no artigo 50, artigo 49A, Lei da Liberdade Econômica, trouxe o seguinte artigo. Veja que artigo desnecessário, para quem sabe direito. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. É a lógica do direito brasileiro. Você tem que falar o óbvio. Esqueci o nome do rapaz. O rapaz não. É um doutrinador que ele fala isso. Esqueci o nome dele. Mas ele fala: o Brasil é o único país em que a gente tem que dizer o óbvio. As leis têm que dizer o óbvio. Os tribunais têm que dizer o óbvio. Veja só. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Lei de 2019, Lei da Liberdade Econômica. A coisa mais ridícula do mundo. Tá, mas beleza.
Então esse destacamento patrimonial ele existe. Então se você persegue o patrimônio de uma pessoa jurídica, você não pode invadir o patrimônio do sócio, tá? Mas em direito tributário a gente tem algumas hipóteses de responsabilidade tributária. 135, inciso 3, vai lá. O 135, inciso 3, ele fala que a responsabilidade tributária do sócio, gerente, diretor, aquela pessoa que tem poder de gestão, no caso de infração à lei, estatuto social, contratos e mais uma coisa que eu não estou lembrado, quem lembrar bota aqui. Estatuto social, infração à lei, contrato social e mais uma coisa que eu não estou lembrando. 135 fala então que quando o sócio vai cair nas provas, vai uma. Esse artigo 49A vai cair, tá? E o tema 444, que é o que eu tô falando aqui, vai cair, vai despencar. O sócio, ele pode responder pela dívida da pessoa jurídica, por essa dívida tributária, não somente quando não é confusão. Estão me vendo, gente? Se tá ok, dá um legal aí. Dê uma pausa aqui. Dá um legal se estiverem me vendo, se tiver tudo certo, dê um legal. Eu tenho 4 minutos, eu tenho que terminar esse tema. Vamos lá. Legal, valeu. Seguinte, o sócio, então, ele pode ter essa responsabilidade tributária nesses casos em que ele age de maneira fraudulenta, prejudicando a própria pessoa jurídica, ocultando seu patrimônio, fugindo, roubando, enganando, prejudicando o seu credor, se protegendo pela pessoa jurídica, tá? Então, se pergunta, quanto tempo eu tenho para, identificando numa execução fiscal, ou previamente, em qualquer momento, para redirecionar uma execução fiscal, para redirecionar uma cobrança em desfavor de uma pessoa física por débito originalmente da pessoa jurídica? Quando? Qual o prazo? 5 anos. Esse é o prazo de prescrição. Esquece qualquer outro prazo. 5 anos. A grande pergunta é a partir de quando? E a jurisprudência dizia muito, repetidamente, de maneira irresponsável, sem muitos cuidados, reiteravam os entendimentos sem muita profundidade, de que a Fazenda tinha 5 anos contados da citação da pessoa jurídica para citar o sócio. Mas veja só, como pode se iniciar um prazo prescricional, que é um prazo nitidamente pela inércia em face da possibilidade de fazer algo, como esse prazo pode se iniciar com um marco temporal que não tem absolutamente nada a ver com a minha inércia? Explico. A citação da pessoa jurídica não é, por si só, marco e ponto específico para determinar a responsabilidade tributária do sócio. Não é. O que determina a eventual responsabilidade tributária do sócio é a determinada prática de algum ato que importe a sua responsabilidade tributária. Então, o STJ, eu só tenho 1 minuto e 59, eu peço desculpas, não vou voltar, vou continuar em outra live os outros temas, mas aqui eu só quero que você leia o seguinte e eu vou terminar concluindo do seguinte modo. O STJ andou bem e disse o seguinte: vá no tema 444 do STJ e estude ele, tá? Eu quero que você vá lá. Mas o STJ andou bem e disse o seguinte: olha, quando o redirecionamento acontece no curso da execução, e isso decorre de um fato posterior, e esse fato posterior, em regra, sabe qual é? É a dissolução irregular de uma pessoa jurídica. E essa dissolução irregular, ela é verificada, sabe em que momento? Quando vai haver a citação da pessoa jurídica. E você não localiza ela no endereço registrado. Súmula 435 do STJ fala que esse encerramento irregular da pessoa jurídica permite o redirecionamento da execução para o sócio. Nessa situação, amigona, aí sim inicia o prazo de prescrição para o redirecionamento do sócio com a citação, tá? Diligência negativa do oficial de justiça. Eu vou deixar para explicar a súmula, o tema 444 do STJ depois, não vou dar como explicado aqui agora, vou fazer outra live em breve. É até bom que deixe o gancho para vocês terem a dúvida. Eu tenho mais 2 perguntas que são: cabe negócio jurídico processual em execução fiscal? Tema fantástico. E a outra: cabe incidente de desconsideração de personalidade jurídica em execução fiscal? Tema fantástico com divergência
entre as duas turmas do SCJ, primeira e segunda turma. Gente, 10 segundos. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço mesmo pelos comentários, pela participação de vocês. Adorei essa live, espero que vocês tenham curtido e desejo